Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso O Negro na Literatura Brasileira. Eu sou o Thales Moura, professor de literatura do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. Para quem está chegando por aqui agora, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é o apoio pedagógico, para que vocês se situem e também saibam que existem outros cursos oferecidos e outros tutores que estão se dedicando às outras áreas, né? O apoio pedagógico, pessoal, é um projeto da Faculdade de Letras, da UFMG, coordenado atualmente pela professora Heloísa Pena, que visa oferecer um suporte extracurricular aos alunos ingressantes do curso de Letras, para que eles alcancem melhor aproveitamento nas disciplinas iniciais oferecidas, né? Então, nós somos tutores de várias áreas, se dedicando, né, às disciplinas que compõem as áreas do núcleo comum. Especificamente, eu tenho me dedicado a oferecer cursos ligados à área da literatura brasileira, certo? E especificamente nesse curso, fazendo um recorte, pegando as literaturas, as obras situadas aí no século XIX, né, início do século XX, fazendo um recorte específico aqui para pensar o negro na literatura brasileira, certo? Espero que estejam todos bem, com saúde. Iniciamos então a nossa aula de hoje. Então nós entramos especificamente agora, né, na nossa aula 4, nós estamos no módulo 2, aula 4, certo? E aqui nessa aula nós vamos discutir especificamente o romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, certo? Para poder pensar nessa representação do negro a partir da obra de Aloysio de Azevedo, certo? E a contribuição também, né, da literatura de Aloysio de Azevedo no século XIX aí, para se poder pensar sobre essas questões raciais, né? Então, aqui, nessa primeira lâmina, deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Vou colocar para baixo aqui. Iniciando aqui os textos, né, em que iremos fazer algumas ponderações, discussões. Nós vamos ler o artigo O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e o protagonismo da invisibilidade, de Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, fazendo um diálogo com a obra, né, trazendo trechos da obra mesmo, para podermos analisar a linguagem, as passagens, os personagens, a trama, como tudo se desenrola, e como uma leitura adicional, utilizada pelo próprio artigo, né, do Marcos Vinícius, nós vamos pegar alguns trechinhos de Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, para poder contextualizar aqui as nossas discussões, tá? Então, vamos lá. Para começar, né, apresentar um pouco de Aloysio de Azevedo, não adentrar muito na questão de ordem biográfica, mas para situar vocês, né? O Aloysio de Azevedo, ele nasceu em São Luís do Maranhão, em 1857, mas ele vai falecer em Buenos Aires, na Argentina, em 1913. Ele é filho do vice-cônsul português David Gonçalves de Azevedo, que é o segundo esposo da sua mãe, da Emília Amália Pinto de Magalhães. E tem uma questão interessante, que a família do Aloysio Azevedo, naquela época, né, era considerado um escândalo na sociedade maranhense, porque a dona Emília, sua mãe, ela abandona o seu primeiro casamento, né? Ela tem um primeiro casamento e que não dá muito certo, né? O marido é extremamente agressivo, violento, e ela, com uma atitude muito corajosa, né, em relação às mulheres na sociedade naquela época, ela abandona o esposo, né, foge, e ela acaba juntando, né, se juntando ao David Gonçalves de Azevedo e vivendo uma vida com ele, uma vida conjugal com ele,
mais ainda, né, casada em termos legais com o antigo esposo. Então, a sociedade maranhense via isso como um escândalo. O Aloysio de Azevedo, ele vive, né, permeado por essa concepção que a sociedade tem da sua família, né? Então, ele tem um irmão, o Arthur Azevedo, e eles vão viver já acostumados com essas questões que vão permear certas concepções da sociedade em relação a modos, costumes. O Mulato, né, foi publicado em 1881, é a segunda obra de Aloysio de Azevedo. E ela vai causar um escândalo na sociedade maranhense, mas ela vai ser muito bem recebida na corte, né, o que vai fazer o Aloysio de Azevedo se mudar para o Rio de Janeiro durante algum tempo, e ele vai ser colocado como um escritor profícuo desde então, vai publicar muito, vai se dedicar à literatura, a romances, contos, crônicas, né, em jornais, vai publicar folhetins, e posteriormente, né, fazendo um salto no tempo, né, depois de um certo tempo ele chega a voltar para o Maranhão, porque o seu pai adoece, e passa um tempo com o pai, depois ele já retorna para o Rio de novo, e em 1895 ele vai ingressar na diplomacia. E aí, a partir de então, ele cessa a carreira literária e ele vai se dedicar a essa questão diplomática, vai passar por vários países, né, e, por fim, ele falece em Buenos Aires, na Argentina. Isso é um pouquinho da vida de Aloysio de Azevedo para vocês acompanharem, né, a questão biográfica dele. E aí, o Mulato, né, qual é a questão dessa obra em relação a se pensar o negro na sociedade brasileira, na literatura brasileira, né? O momento histórico, né, em que ele está publicado, em um movimento literário em que a historiografia literária brasileira insere o naturalismo. Né? O naturalismo ele toma corpo nas duas últimas décadas do século XIX, e o Mulato é o marco, né, da introdução desse movimento, né, literário conceitualizado como naturalismo. É importante pensarmos que esses movimentos literários eles não se dão de forma estanque, né? Não há, por exemplo, um rompimento definitivo de características e concepções de um movimento para o outro, mas algumas características elas vão passando de um movimento a outro. O que temos é algumas concepções e abordagens e moldes, né, que são criados durante esses movimentos, né, e que pretendem elaborar modos de se fazer poesia pensando em questões específicas. Então, no Brasil, quando há esse início do movimento naturalista, né, a gente está com o país vivendo uma decadência econômica, né, e o país começa a desenvolver, né, aos poucos, ideais liberais, abolicionistas e republicanos. Posteriormente, né, em 1888, nós iremos ter a abolição da escravatura, em 89, a proclamação da República, que se dá, né, conforme o que a gente já tem visto aí em outros dos nossos cursos, acompanhando, por exemplo, as publicações de Lima Barreto, comentando sobre essa questão da Primeira República, né, a República Velha, que é um movimento de proclamação e de independência, né, que se dá de forma complexa, que ainda está muito apegada a padrões escravocratas, né, e que se pretende moderno, utilizando-se de filosofias, modos de economia não compatíveis com a realidade brasileira. Então, nós temos todo esse contexto nebuloso, né, em que vive a República Velha. Então, tudo isso está acontecendo ali aos poucos, gradativamente. Então, esse é o contexto histórico, né? O naturalismo, especificamente, o que ele pretende, né, é levantar algumas características históricas, né, e pensamentos que estão permeando a sociedade
e imprimi-las, né, na literatura, nas obras. Então, o naturalismo, algumas características básicas, né, são a animalização dos personagens, né? Os personagens são vistos como pessoas, figuras selvagens, né? Com modos de vida selvagens, não muito cívicos, né? A questão da descrição impiedosa dos ambientes, dos lugares, geralmente, aí a gente pega com a Luiza de Azevedo, por exemplo, o cortiço, a descrição do cortiço das pessoas, dos modos de vida, tudo muito pormenorizado, né, que é mostrar essa realidade ali em seu âmago. E as ideias deterministas que já estão, né, circulando ali na Europa, elas são, de certo modo, tomadas de forma acrítica na sociedade no século XIX, aqui no Brasil, e a literatura vai beber um pouco dessa fonte para poder mostrar como é que isso acabava perpassando, né, também as nossas relações sociais, né, e muitas vezes de modo negativo. Então, as ideias deterministas muito circuladas na Europa, né, com a questão do darwinismo, com a filosofia positivista, pensando a questão da raça, né, tendo como base as questões, né, de uma positividade ou uma negatividade, né, e da questão da mistura de raças, cientificamente poder trazer alguns prejuízos, né, a formação das pessoas num contexto, né, geral de mestiçagem e hibridismo. E aí, todas essas ideias, elas são aceitas de forma acrítica, né, aceitas e veiculadas de forma acrítica no Brasil, e o naturalismo vai beber dessas águas para poder criar suas obras. O mulato, de certo modo, e tomando aqui como mote, né, o artigo que estamos trabalhando, sobre a questão da invisibilidade do mulato, ele tem, de certo modo, uma função pedagógica, né, ali no século XIX, com todo esse contexto, né, a gente está pensando de que forma a sociedade do século XIX ali, maranhense, está lidando com essas questões que são caras à sociedade brasileira e o desejo de modernização da nação, utilizando-se muito dessas questões relacionadas a uma ideia pejorativa, né, do híbrido, né, do tipo híbrido, da mestiçagem, da miscigenação. Então, junto com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, e o jornalismo, a literatura daquele período parece iniciar um movimento, né, de criar uma história para a nação, mas moldada em questões moralizadoras, né, trazendo algumas discussões de forma até bem pedagógica. E o romance de Aloysio de Azevedo Mulato, ele começa a discutir essas questões sociais já em 1881, né? Então, parece haver uma virada aí na importância do papel da literatura na sociedade brasileira, em que a literatura agora vai começar a discutir essas questões que são pungentes na sociedade, né? A invisibilidade do mulato, a sua ambiguidade, né? A questão da autonomia, né? Dessa figura que aparece na sociedade brasileira e que, de certo modo, não consegue se integrar na sociedade, né? E o mulato vai tecer várias críticas, duras críticas, né, à sociedade maranhense, ao clero, né, em relação à questão das corrupções, dos crimes, ao racismo, a defesa dos valores da família, em que estavam alicerçados esses valores de família no século XIX, ao imigrante português e essa alcunha da acumulação de capital, né, para posteriormente
partir para Portugal, e isso é o que a gente já vem estudando desde a literatura de informação, né, com os tratados, e vemos essa questão do Brasil, né, da nação brasileira, como lugar de acumulação de capital né, e depois de partida, e de não desenvolvimento, né, especificamente aqui da nação. Então, todas essas questões estão sendo pontuadas ali em O Mulato, tá? A questão trazida pelo Marcos Vinícius, né, nessa ideia do protagonismo da invisibilidade, tem uma correlação com um projeto de nação moderna, pensado já naquele momento, né, que vem de uma proposta de homogeneização, certo? Então, ele vai trazer, no caso, a história, né? Ele inicia o artigo falando que em 1911, um médico, né, chamado João Batista de Lacerda, ele era então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele foi convidado a representar o Brasil no primeiro Congresso Universal das Raças. E aí, o que vai acontecer? Em Londres, isso. Lá ele vai defender a seguinte tese, isso em 1911. O Brasil mestiço de hoje tem no embranquecimento, em um século, sua perspectiva, saída e solução. Então, a tese desse médico, né, já em 1911, em relação à questão do tipo híbrido, né, brasileiro, da mestiçagem, estava alicerçada em que concepção? As raças nacionais possuíam um caráter muito instável, né, e o rápido processo de cruzamentos havia contribuído para isso. Então, aqui a gente já percebe uma recepção acrítica, né, dessas teorias raciais que estavam em moda, né, em voga na Europa, no 800, e o resumo, o que a gente tira de lição, né, que ele vai trazer para a gente. O Brasil do futuro, se ele quiser se desenvolver enquanto nação, ele tem de embranquecer. Então, aqui nós temos já o início de uma cruzada homogeneizadora, né? Mas que vai enfrentar alguns obstáculos, né? Que vão desde a conversão do índio, né, pelos jesuítas, até o ensino de burocracia a iletrados. E todas essas modulações pelas quais vão passar a sociedade, né, quando ela começa a integrar, né, a cultura europeia. Então, adaptações, trocas, negociações, conciliações, tudo isso a gente vai conseguir identificar nesse artigo, né? Então, a solução mais prática para tudo isso acontecer, para o país se colocar enquanto nação a partir do branqueamento, é colocar lugares geográficos estanques, né, para esses tipos, para cada tipo específico, né? Ou seja, vai existir uma geografia social que vai fixar lugares para cada um dos tipos brasileiros, o branco na casa grande, o índio na mata e o negro na senzala. Então, lugares estanques, e a sociedade vai internalizar isso como uma concepção, né? Que é a concepção de existe um lugar para cada um. Então, personagens e lugares, né? Eles vão ganhar esse passaporte para a modernização da nação, tá? Em que, em um primeiro plano, o que nós vamos ter é a elite intelectual e a elite política, né, como centro dessa modernização. Enquanto, né, os outros personagens miscigenados, né, indígenas, vão ficar aí nesses lugares estanques em que não ganham centralidade. A mestiçagem, né, vista como um processo de aculturação, né, não só biológico, mas de introdução da cultura, e a miscigenação, tida como um processo biológico de mistura de raças, vão ganhar, a partir de então, valores negativos, tá? Então, o mulato, né, como um personagem
que faz parte desse processo de hibridização, né? Ele é aquele, então, que não vai poder participar, né? Não vai ser considerado na formação do imaginário modernizador de nação, porque ele é aquele estágio que deve ser superado, né? Ele não deve ser pensado, segundo Marcos Vinícius, nem como um não lugar, né? Ele é um lugar a ser superado, né? A partir da questão do branqueamento racial. Então, no século XIX, o que nós estamos pensando em termos históricos, né, seria toda essa questão dos lugares estanques e o modo como isso, com as figuras do mulato e o bacharel, vão ser embaralhadas, né? Segundo Gilberto Freire, essas figuras, né, acabam sendo duas forças, né, são dinâmicas que vão embaralhar, né, essa ideia dos lugares fixos estanques. Casa grande para os brancos, senzala dos escravos. O mulato, ele ficaria onde, especificamente? Principalmente o mulato e bacharel, que é o caso do nosso personagem do livro, né, desse romance de Aloysio de Azevedo, certo? Então, vamos lá. E aqui eu trouxe um trechinho do Aloysio de Azevedo, do Gilberto Freire, discutindo essa questão, né, e pontuando como é que isso acontece, né? Principalmente a partir da ideia do sobrado e do mucambo. Eu vou tirar essa telinha aqui durante um tempinho. Estou apanhando um pouco aqui, mas vamos lá. Então, em Sobrados e Mucambos, que é uma obra do Gilberto Freire, existe um ponto em que ele vai falar dessa dinâmica, né, desse embaralhar das relações, certo? Que vão se dar ali já a partir do início da urbanização, né, brasileira, e que vai explicar um pouco dessa ideia do lugar do mulato na sociedade. Então ele vai dizer o seguinte: desde os últimos tempos coloniais que o bacharel e o mulato vinham se constituindo em elementos de diferenciação dentro de uma sociedade rural e patriarcal que procura integrar-se pelo equilíbrio. E mais do que isso, pelo que os sociólogos modernos chamam acomodação entre dois grandes antagonismos, o senhor e o escravo. A casa grande, completada pela senzala, representou entre nós verdadeira maravilha de acomodação, que o antagonismo entre o sobrado e o mucambo veio quebrar ou perturbar. A urbanização do império, a consequente diminuição de tanta casa grande gorda em sobrado magro, mais tarde até em chalé esguio, a fragmentação de tanta senzala em mucambaria, não já de negro fugido no meio do Mato Grosso ou no alto do Morro Agreste, mas de negro ou pardo livre dentro da cidade, fenômeno de 1830 brasileiro, que se acentuou com a campanha da abolição, tornou quase impossível o equilíbrio antigo, da época de ascendência quase absoluta dos senhores de escravos sobre todos os outros elementos da sociedade. E aqui, quando ele faz essa diferença do sobrado e do mucambo, poder pensar as diferenças de habitação que refletem, na verdade, né, esses lugares sociais, né, muito vinculados às questões econômicas. Por exemplo, o sobrado, né, é como se fosse a desintegração, né, a reestruturação da casa grande, que seria a casa dos ricos, né, que vai se modernizando, né, diminuindo. E o mucambo, a casa dos pobres, né? O mucambo pode ser chamado também de palhoça, ou tejupá. Em Minas Gerais, o mucambo vai ser chamado de cafua. São casas construídas artesanalmente, com taipa, madeira, palha de cana, uns pedaços de lata velha, folha de Flandres, e vão ser erguidas sobre chão batido. Então, essa diferença, né, entre sobrado e mucambo
na verdade, o Sobrado e o Mucambo, eles vão, na verdade, sintetizar, né, e ilustrar esse desequilíbrio que vai haver desses lugares estanques, né, até então tidos aí entre brancos e negros. E aí, o que a gente tem? A desestabilização do cenário fixo, senzala, casa grande. O protagonista, quem é o protagonista de Um Mulato? Raimundo da Silva, né? Quem é essa figura? Ele é um mulato bacharel, né? Ele é uma figura ambígua de incômoda assimilação na sociedade polarizada maranhense, né? Entre ricos, né? E pobres, entre negros e brancos. Ele tem pele e olhos claros, ele tem bom gosto, ele tem erudição, né? Então, como destituir, né? Toda essa educação, né? Toda essa diferença em que ele tem para com os negros escravizados na sociedade, como destituí-lo de tudo isso que ele tem pela cor de sua pele, né? E aí a dinâmica que a sociedade vai estabelecer com essa figura é o que nos interessa aqui, né? E poder pensar como é que Aloysio de Azevedo, de um modo até educativo ali no século XIX, vai trazer para a gente como essa figura vai circular e, na verdade, né, o que está acontecendo naquele momento é essa espécie de colocar de modo negativo a figura, né, do tipo híbrido, né, do tipo miscigenado, que é a base da formação do país, certo? Para que a gente possa, então, só nos contextualizarmos em relação à obra especificamente, né? Vou explicar para vocês, eu fiz um breve resuminho aqui para quem não conseguiu ler a obra, né? O que é o mulato, né? Nós temos a história, né? Fazendo um breve resumo, tá? Bem raso. Raimundo, que é essa figura, esse personagem central, né? Raimundo da Silva, é filho de uma ex-escrava com o fazendeiro português, o José Pedro, tá? Então, essa relação extraconjugal, né, e o seu fruto serão descobertos pela esposa do José Pedro, a dona Quitéria Inocência. Mais uma vez, vamos nos atentar para os nomes dos personagens, né? Essa Quitéria Inocência, né? Então, de que modo, até mesmo sarcástico, esses nomes são colocados, né, para jogar com as significações, né, da questão do branqueamento, da sociedade branca, ter esse ar de inocência, de pureza, né? Então, essa dona Quitéria, ela vai descobrir essa relação extraconjugal do José Pedro com a mãe escrava, né, do Raimundo. E aí, tomada pelo ódio, ela vai mandar açoitar Domingas, né, essa escrava, bem como queimar suas genitais, de um modo muito perverso, né? Ela é mostrada durante a narrativa como uma pessoa muito racista, preconceituosa, né? E aí, com medo de que a dona Quitéria Inocência, né, a sua esposa, ela fizesse mal ao menino, né, ao filho dos dois, que é um bastardo da história, né, o José Pedro leva esse filho para o irmão Manuel, né? E aí, quando ele retorna para a fazenda, depois de levar o menino, ele vai encontrar a dona Quitéria com o padre Diogo, que é um amigo da família, né? Ele circula muito ali na casa, está sempre em contato com eles. Então, ali já vai se estabelecer um ataque de fúria, o José Pedro vai esganar a Quitéria, né? E vai matá-la, estrangulada, e na frente do padre, né? Então, eles vão estabelecer ali um pacto de silêncio, porque o padre vai coagi-lo, né, a não denunciá-lo, né, à igreja, e ele não denunciando a igreja, ele omitiria, né, essa situação, esse crime. Então, ele é colocado ali diante dessa situação. Bom,
Passando essa parte, nós temos aí ele desolado com tudo que aconteceu, ele decide passar um tempo na casa do irmão Manuel, né, com o filho, e aí tempos depois ele vai chegar a adoecer, e vai decidir, quando melhorar, voltar para Portugal, levar o filho, mas em um certo momento, quando ele decide voltar à fazenda para dar o seu último adeus, né, ver como as coisas estão lá antes de partir com o filho, ele é pego em uma emboscada. Então, provavelmente, a mando do padre Diogo, né, ele é assassinado. Então, o menino vai ficar com o tio, com o Manuel, e ele é enviado já, em testamento, já o José Pedro já havia solicitado ao Manuel que cuidasse do filho, que em certa idade enviasse para estudar em Portugal. Então o tio vai cumprir, né, todos esses desígnios do irmão, vai enviar o Raimundo para estudar em Portugal, ele vai se formar em Direito, e aí ele vai retornar, né, para a sociedade maranhense depois, né, dos estudos, com fins de vender a fazenda, se mudar para o Rio de Janeiro, passar a viver uma vida lá, uma vida sossegada, né? E aí, ao voltar para a sociedade maranhense, ele vai começar a fazer uma busca pela sua história. Quem é ele? Quem foi sua mãe? Né? Porque ele sabe que foi para lá já com o pai falecido, né? Mas ele não tinha notícias de sua mãe. Ele conhecia sua mãe adotiva, que era sua tia. Mas a sua mãe mesmo, né? Ele não conhecia. E aí a história dele vai se desenhar, né, principalmente a partir da recepção, né, daquele personagem na sociedade, né? O modo como ele é encarado pela sociedade, o modo como ele não é assimilado, e ele não entende, né, até compreender as suas origens. Ele não sabia que era filho de uma ex-escrava, né, porque ele circulava, né, no meio social diferente. E aí, formado em Direito, ele vai voltar, né, todo elegante, um porte físico, né, alto, ele é gentil, ele tem um modo erudito, né, de conversar. Ele vai se deparar com a sua prima já crescida, Ana Rosa, filha do Manuel, que vai começar, né, a tentar seduzi-lo, mas ele, de certo modo, não vai dar muita abertura para ela, né, como os demais moços da sociedade maranhense. Isso vai fazer ela achar ele ainda mais diferente, né, atraente. Ele não se conectava muito com algumas coisas rasas daquela sociedade, né? Achava algumas coisas muito tolas, as conversas muito tolas. Então ele é aquele cara deslocado, que ao mesmo tempo é o filho bastardo, mas ele tem erudição, ele tem conhecimento, né? Tem bom gosto. Isso, de certo modo, vai fazê-lo uma figura muito chamativa e, ao mesmo tempo, despertar inveja, né? E aí, o que vai acontecer? O filho, ele vai desejar ir à fazenda do pai, né? Porque ele quer vendê-la, e chegando lá ele vai descobrir coisas do seu passado, sobretudo da sua origem, né? Que ele é filho de mãe ex-escrava, e ele vai começar a desconfiar da figura do padre Diogo, né? Que aparentemente matou o pai em uma emboscada, e o romance, né, dele com a Ana Rosa, né? Eles começam a se encontrar escondido, né? E aí vai resultar em uma gravidez, de modo que eles vão esconder essa gravidez. Ele pretendia fugir e casar com a prima, porque ele chega a pedir a mão da prima para o tio, e o tio vai negar, e a gente vai mostrar umas partes aqui, para poder comentar o motivo pelo qual o tio está negando a mão, né, da prima ao Raimundo. E aí eles trocam cartas, certo dia, né, em um encontro marcado por eles entre cartas. Essa carta é interceptada por um rapaz, né, que estava já prometido, né, a Ana Rosa, o Luiz Dias, que é um funcionário do pai, né, branco, português, né,
de posses, e o padre Diogo, que já circulava a família ali como uma assombração, né, o tempo inteiro, e eles vão armar uma emboscada, já sabendo do encontro escondido dos dois, para assassinar também o Raimundo, né. E aí, assassinado, né, o Raimundo vai se encontrar com Ana Rosa, assassinado, Ana Rosa acaba ficando, no fim das contas, com o Luiz Dias. Impactado pela morte violenta do Raimundo, ela vai perder o filho, e aí o final da obra mostra Ana Rosa feliz com o Luiz Dias, né, com 3 filhos, né, como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma consideração por esse personagem, né, que ela tinha como algo a ser conquistado. Então, eu trouxe alguns trechos aqui para poder mostrar como é que o Aloysio de Azevedo vai construindo essa personagem, essa figura ambígua, né, que é o mulato, né, que é esse ser miscigenado, mestiço, né, para a gente poder entender, né, como é que esse romance ele muda algumas perspectivas ali no século XIX em relação à construção, né, à representação do negro na literatura. Que é uma descrição de Raimundo. Como é que ele vai trazer esse personagem? Raimundo tinha 26 anos, seria um tipo acabado de brasileiro, se não foram os grandes olhos azuis que puxara do pai. Cabelos muito pretos, lustrosos e crispos, tez morena e amulatada, mas fina, dentes claros que reluziam sob a negrura do bigode, estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fronte espaçosa. A parte mais característica de sua fisionomia eram os olhos, grandes, ramalhudos, cheios de sombras azuis, pestanas eriçadas e negras, pálpebras de um roxo vaporoso e úmido, as sobrancelhas muito desenhadas no rosto, como nanquim, faziam sobressair a frescura da epiderme, que no lugar da barba raspada lembrava os tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre papel de arroz. Então, como essa figura vai sendo branqueada, né, para aparecer como protagonista, né? O modo como ele se destaca, né, sobretudo a partir desse modelo, né, desse modelo de personagem que é visto nos romances, né, que é esse homem bonito, com traços finos, com elegância, com erudição, sobretudo por essas características é que esse personagem vai se destacar. E aí ele está nesse lugar, né? Ele está no lugar de rejeição, o lugar do tipo híbrido. Raimundo, apesar de seus atributos físicos, morais, intelectuais, ele é rejeitado pela sociedade, né? E aí volta naquela concepção, né, do Marcos Vinícius, no Mulato e o Protagonismo da Invisibilidade, que o mulato ele não pode ser considerado na formação do imaginário da nação moderna, porque ele é um estágio provisório, ele é um estágio a ser superado, né? E então essa rejeição da sociedade para com esse tipo, para com essa figura, né? Que ao mesmo tempo é um filho bastardo, né? Mas não é nem o branco e não é nem o negro, né? Ele não é o negro escravizado, né? Ele é um amulatado com traços finos, com erudição, né? Com saber, e como desbancar essa figura na sociedade, né? Como fazer isso? E aí aqui essa ideia da geografia social e os tipos estanques, ou seja, nessa ideia de construção do imaginário moderno de nação, né, construir lugares para cada um, né? E aí, no momento em que Raimundo se vê apaixonado pela prima Ana Rosa e ela, em contrapartida, ela se apaixona também, né? Ela se deixa levar por esse, né, romance. Ele quer fazer as coisas direito, ele quer casar com ela, né? Quer dar uma vida para ela. E ele não entende por que o tio está travando, né, essa possibilidade. E o tio fica sem jeito de falar com ele, até que ele
pede tanto, né, ele incomoda tanto que o tio acaba falando, né? Ele fala que ele tinha medo de magoá-lo, mas ele vai ter que fazer isso porque o romance dos dois é incompatível, não pode se realizar. E aí o tio vai dizer: recusei-lhe a mão de minha filha porque o senhor é filho de uma escrava. Aí Raimundo: eu? O senhor é um homem de cor. Infelizmente, essa é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu no fim de um silêncio. Já havia o amigo que não é por mim que lhe recusei, Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoariam um tal casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. O senhor é um moço muito digno, muito merecedor de consideração, mas foi forro à pia, né? E aqui ninguém o ignora. Eu nasci escravo? Sim, pesa-me dizê-lo, e não o faria se a isso não fosse constrangido. Mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também cativo. Então, o modo como se esclarece aqui nessa cena para Raimundo a sua condição, né? Ele é um moço digno, ele é um moço estudado, né? Ele é um moço vistoso, bem visto, né, pelas mulheres, mas na sociedade, né, isso é inconcebível. E tudo isso perpassa também a questão das famílias, né, bem como as vivências, as relações, as construções de laços, né, como que isso vai se desenhando na sociedade. Essa questão dos mulatos, né, vocês se recordam dos poemas do Gregório de Matos, né, já ali se desenhando, né, no barroco também, quando ele fala da ascensão dos mulatos de um modo muito, né, raivoso, já há aquela ali disputa, né, de lugares de poder. Então retomem, né, aquela discussão para poder pensar isso aqui também. E aí uma questão muito interessante também aqui, que vai ser levantada por esse artigo, né, é a questão da diferença, como esse mulato ele é visto no espaço público e como ele é visto no espaço privado, que vai aproximar, de certo modo, com as discussões acerca de gênero, né, pensando o corpo da mulher, né, da mulata. E aí, olha só, esse trechinho que fala desse transitar do Raimundo na sociedade maranhense. Não lhe chegava às mãos um só convite para baile ou para simples sarau. Cortavam muita vez a conversação quando ele se aproximava. Tinham escrúpulo em falar na sua presença de assuntos, aliás, inocentes e comuns. Enfim, isolavam-no e o infeliz, convencido de que era gratuitamente antipatizado por toda a província, sepultou-se no seu quarto e só saía para fazer exercício, ir a uma reunião pública ou então, quando algum dos seus negócios o chamava à rua. Todavia, uma circunstância o intrigava, e era que, se os chefes de família lhe fechavam a casa, as moças não lhe fechavam o coração. Em sociedade, o repeliam todas. Isso, e exato, mas em particular, o chamavam para a alcova. Raimundo via-se provocado por várias damas, solteiras, casadas, viúvas, cuja leviandade chegava a ponto de mandarem-lhe flores e recados, que ele fingia não receber, porque, no seu caráter educado, achava coisa ridícula e tola, né? E aí é muito interessante aqui porque esse corpo do mulato, né, com todos esses atributos, como é que ele é visto, né? A gente tem uma aproximação, na verdade, né, do corpo da mulher,
né, da mulata com a questão da objetificação do corpo, né, com a questão da sensualidade que é adicionada a esse corpo. Então, no espaço público ele é evitado, né, porque a sociedade o repele, mas no privado, no espaço íntimo, na alcova, ele é desejado, né? E essa consciência, né, que vem à sua cabeça, né? Isso intrigava muito o Raimundo. Então, o que a gente tem aqui é essa aproximação, né? O mulato, né, mesmo essa figura invisibilizada, cai um pouco nessa ideia da objetificação, também que é o lugar da mulher, né, da mulata. Né? Se pensar a representação da mulher negra na literatura, né, enfim, em outras artes. Então, olha como é interessante uma questão que o Aloysio de Azevedo já está levantando no século XIX. Tá? E aí é isso. Foram as questões mais pontuais que eu achei muito interessante discutir com vocês, né, abordar, porque dentro desse artigo, né, nós temos todas essas discussões acerca da miscigenação, da mestiçagem, essa diferenciação entre mestiçagem e miscigenação, né, como essas teorias raciais foram abordadas de modo acrítico no Brasil, como a literatura vai trazer isso, a figura do mulato, né, essa invisibilidade, qual é o seu lugar, né? Você não está no lugar do branco, você não está no lugar estanque do negro escravizado. Então tem essa questão, que esse tipo híbrido, né, ele vai ser considerado, ele vai carregar, né, as marcas no corpo dessas contradições, né, que formam, na verdade, a base, né, de formação da nação brasileira, né, e que denuncia também essas anomalias, né, da nação, tanto no âmbito político, quanto no âmbito social e econômico. Então, ao mestiço, só caberia branquear-se, né, para ter lugar ao sol. Né? A forma como ele ganha protagonismo nessa obra, né, é a partir desses atributos positivos, mas na sociedade, né, no espaço público, ele não tem lugar, certo? Somente na alcova, no privado, né, na objetificação, né, na sedução, e aí ele começa a ter toda essa dinâmica de pensamento, essa conscientização. E aí a discussão que o Aloysio traz já no século XIX, tá bom? Então a aula de hoje é isso. Fiquem atentos, então, ao nosso fórum de discussão. Vamos pensar um pouco mais sobre essa obra? Até mais.